E aí, meus queridos e queridas, atualizam, como é que vocês estão? Vamos lá? Últimas notícias do Move Brasil. Quis fazer um vídeo hoje até para complementar aí uma semana sobre várias informações que tá tendo no mercado aí. Vamos conversar a respeito disso. Como tá as últimas atualizações do Move Brasil, onde é que tá realmente aprovando. Pessoal, vamos lá. Pelo que eu consegui entender, todos os cenários, e eu também conversei com bastante Uber, Move Brasil é ilusão, a gente já entende sobre isso, e eu não quero aqui fazer um vídeo que vai te deixar esperançoso. Na verdade, o cenário está bem ruim. Existem muitas pessoas conseguindo, existe uma ordem seguir para conseguir fazer esse financiamento. Eu vou te explicar nesse vídeo qual banco tem que ir, como poupar tarifas de taxas, enfim. Através de comentários que está tendo no meu canal, onde as pessoas estão relatando, e a gente vai colhendo informações junto com o relato que vem da rua. E os números, na verdade, da rua, tá todo mundo apavorado. Então já me comenta aí da onde tu é, qual o estado que tu é, e se tu foi aprovado ou não. Coloca aqui nos comentários para a gente poder entender como é que está sendo esse nível. Mas vamos lá. O que acontece? Quando o protocolo era a gente indo para a concessionária, que seria mais viável. Existe até pessoas aí no Instagram, que eu já olhei aí, falando que foram contemplados. Sinceramente, eu vou te dizer que para mim ali é tudo ilusão. As pessoas que são influenciadoras, que estão conseguindo tirar, é porque não recebem o Uber, recebem de YouTube, sei lá. Porque assim, ó, é muito fácil uma pessoa que tem uma renda extra boa conseguir fazer um financiamento comprovando que é Uber. Assim, ó, é muito simples, porque tu tem uma renda calçado. Agora, quem não tem, trabalha só de Uber, vendo o cenário, gente, vamos lá. O cara hoje que trabalha 15 horas, eu vejo pelo cenário de Santa Catarina aqui, pode me dizer se eu tô errado. O cara trabalha aí de 10 a 12 horas, 15 horas por dia no Uber. O cara consegue tirar aí bruto 13.700 na semana. Descontando, o cara consegue tirar de 7 a 8 mil reais líquido. Se for fazer um financiamento, vamos ser sinceros. Tu só tens o financiamento do carro. Se tu pegar 8 mil vezes 30%, dá uma prestaçãozinha de 3 mil, tu consegue. Agora, se tu tem financiamento de imóvel junto, pagando, tens cartão de crédito, empréstimo, esse empréstimo CLT também, que muita gente entrou, vai diluir, tu não vai conseguir tirar o empréstimo. Por quê? Porque o teu grau de endividamento é alto. Então esse ponto é muito importante. Por isso que eu vejo muitas caras conseguindo 100% de financiamento. É cara que tem uma renda muito melhor que de Uber. Ponto. É o meu norte. Vamos lá. Quando tu vai fazer um financiamento imobiliário de veículos, tá? Tem um custo de tarifa de abertura de conta. O que eu vou te aconselhar? Abre uma continha no Banco do Brasil Digital. Para quê? Porque os bancos que mais estão aprovando até agora é Banco do Brasil, tirando concessionárias, como eu já falo aqui, Stellantis, a Volkswagen está melhorando as condições. Existe uma migração agora, de repente, o Sicredi vai começar a entrar na jogada e não me lembro qual outro banco vai começar a entrar, mas não quer dizer nada demais. Então, assim, ó, os bancos maiores saíram. Pessoas que estão falando que está passando no BID. BID é Santander. Eu vou ser sincero, é uma análise mais duvidosa. E Caixa Econômica Federal, cara, tu só vai pra Caixa Econômica Federal se tu tiver o teu histórico de crédito redondinho. E olha que, pelos comentários aqui do canal, tá mais difícil pra quem for redondinho também. Então não tá sendo fácil Caixa, eu não colocaria esperanças na Caixa. Focaria no Banco do Brasil, que ainda tem uma maleabilidade maior que a Caixa Econômica Federal, mas também é difícil. O Banco do Brasil, pelo cenário que estão me mostrando aí, é o que mais está aprovando. Então qual é o cronograma certo que tem que fazer? Tu vai no Banco do Brasil, abre a conta, espera uns meses. Depois, tu vai levar essa documentação, claro, já ativado no GovBR, tu vai no Banco do Brasil com cadastro. Se tu conseguires na concessionária que tu for pegar o carro, enfim, aonde tu deseja solicitar esse carro, pegar um documento que eu até anotei aqui, ó, que é uma declaração comercial para fins de análise de crédito do carro que tu tens, melhor. Porque todo mundo pergunta qual carro que tu quer. Então, se tu já vai na concessionária, tentar conseguir uma cartinha que eles podem apresentar com o banco, e são mais informações. O que eu tô vendo assim, ó, que tá aprovando no Banco do Brasil é esse cenário aqui. Aprovou uma entrada, ou a pessoa diz que aprovou, o gerente diz, principalmente na Caixa Econômica Federal, aprovou, tu vai no outro dia, aprovou 30 mil reais num carro de 150. Então não é aprovar, mas é isso que eles estão dizendo. Então, atualmente o cenário ainda está muito complicado. Quem é negativado praticamente é zero a chance de conseguir fazer esse financiamento. O que eu tô vendo também em concessionárias é tentando pegar esse perfil de público que não conseguiu fazer o Move Brasil e tentar financiar. Presta atenção nas taxas, que tem taxas embutidas, principalmente taxa de. Eu já abri o meu contrato para vocês aqui do meu financiamento do meu carro, e tem essa tarifa de cadastro,
Se tu levar tua documentação, tu não precisa pagar. Também tava falando que o BNDES tem uma tarifa que é a ECG, tá? E sempre quando for pegar um contrato com o BNDES, tu vai ter, porque é um encargo de concessão de garantia. Então, isso aí vai ter esse contrato, não vai ter que pagar. E olha as cláusulas do contrato. Mas dificilmente está sendo aprovado a 0,99. Vai dar aí 1,10, 1,15 por causa de todo o custo efetivo total da transação. Mas o cenário é horrível. Ninguém está conseguindo. Se tu entrou nesse vídeo achando que eu ia te explicar um passo a passo, não existe, porque a análise de crédito está sendo muito criteriosa, está muito difícil conseguir, porque eles estão querendo muitas garantias além do FGI. Como assim, Vinícius? Cara, tem gente passando aí com 800 de score de crédito, tá? Com uma renda alta e CLT não tá passando. Então eu vejo que foi um cenário que infelizmente não funcionou. E vamos lá, gente. Move Caminhões. 2 anos já. Segunda oportunidade. Meia dúzia que consegue. De todos os caminhoneiros do Brasil, é meia dúzia que consegue. Tu acha que o Move Brasil para táxi vai melhorar? Não, não vai melhorar. Vai piorar a situação. Porque só vai liberar para quem realmente já aluga carro. Eu conversei com Ubers aí, os caras não vão nem tirar. Eles disseram, não, pá, tá louco, não tem nem histórico. O cara que trabalha, que tem 8 mil líquido, 30% é 2.400 de prestação. Ponto. Isso se não tiver um cartão de crédito, empréstimo, financiamento de veículos, isso tudo vai fazer a tua renda de 2.400 para baixo. Por isso que a prestação vem tão baixa para ti. Por causa do grau de endividamento. Se fosse um financiamento top, tipo, tu pudesse agregar uma segunda pessoa para melhorar a renda, como fazer um financiamento de um imóvel, aí seria mais viável. Mas hoje não vejo. Banco do Brasil é o cenário melhor. Concessionárias que estão habilitando, que estão melhor aprovando, realmente é as que têm Stellantis, que é Citroën, Peugeot e Fiat. E a BYD, que tá todo mundo querendo, e GLI, que são financeiras outras, está sendo muito dificultoso, muito. BYD, na real, na minha opinião, só tá aprovando quem não tem a renda dependente do Uber. Tipo, o Uber é um extra do extra. Porque de resto, é a minha opinião. Hoje, as notícias que vêm através do noticiário dizendo que o governo vai intervir com o banco. Mentira, o governo não vai fazer isso. Não tem como. Os bancos não vão ceder essa pressão. E os bancos que vão ceder é Banco do Brasil e Caixa, que já tem uma análise de crédito muito rápido, e os outros bancos estão tudo saindo fora. Então esquece, não vai ter pressão nenhuma de banco, de governo em cima de banco. Porque, na verdade, no fritar dos ovos, quem vai ter a responsabilidade do crédito é o banco, e o banco não quer. Ah, mas o FGI, esquece o FGI. Se realmente funcionasse, estava todo mundo recebendo o carro até hoje, e não vai ser. Sem falar no prazo, que na maioria das vezes, quando tu faz o contrato, tá dando prazo de 45 dias. Resumindo, tu vai ter que começar a pagar a prestação antes de ter o carro. É mais ou menos isso que está se desenhando no Move Brasil, e eu espero que tu me deixe aí um comentário sobre o posicionamento, como é que anda aí pra ti. Se tu chegou até aqui, tu gostou do vídeo, se tu gostou, deixa teu like, se inscreve no canal, e até o próximo. Valeu!